Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simão o tomou nos braços e louvou o Senhor, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a salvação. Lucas 27 até o 30. Momentos do nascimento de Cristo, da infância de Cristo. Estamos vendo aqui, o Natal já passou, mas nós ainda estamos em clima, né, de Jesus nascer em nosso coração. Muito importante isso aqui, importante o nascimento de Cristo. Não perca isso de jeito nenhum na sua jornada, jamais, não perca isso. É fundamental você andar com Cristo e permitir que Ele nasça no seu coração. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos no YouTube, o nosso canal tem muita gente lá, mais de 300 mil pessoas, estamos rumo a 1 milhão, né? Cada dia aí umas 500, 600, 700 pessoas. Se inscreva você também. É simples, olha aqui, o nosso canal lá no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Você vai, se inscreve, clica no sininho para receber as novidades, dê o seu like e, o mais importante, compartilhe o programa com seus amigos. Copie o link e passe para os amigos. Nós também estamos na telinha às 6 da manhã, programa inédito às 3 na repetição. Estamos também no NT Play. Que bom que você está com a gente, ficamos muito felizes mesmo. Agradecendo também aos Anjos da Esperança, maravilhosos, queridos mensageiros de Deus, que nos apoiam para pregarmos o Evangelho em português e em espanhol para todo mundo. Nos apoiam financeiramente, doações, orações também. É muito lindo o trabalho que os Anjos da Esperança fazem. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui neste número você vai obter todas as informações. Bom, e os Anjos da Esperança nos ajudam a oferecer para você gratuitamente esta revista Apocalipse. Estamos estudando sobre o Apocalipse, nada melhor do que a revista, né? Nós vamos aqui, enquanto estivermos falando sobre esse livro, vamos oferecer para você 18 capítulos. Vamos falar sobre os 144 mil, quem são eles, né? O milênio, quando, o que é, como acontece, o que vai ser feito, a nova terra, o novo céu, são coisas diferentes, né? E você vai aprender nesse maravilhoso material aqui, quase 100 páginas, 96 páginas de material, contando as páginas, a face aqui, a traseira deu 100, né? Mas é muito importante você pedir por esse número telefônico que aparece aqui na tela. Guarde o número, passe para os seus amigos, porque eles vão querer também estudar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, temos uma tarefa árdua agora, vamos estar estudando sobre os selos, sobre os 7 selos. Um panorama geral, queria que você me acompanhasse aqui, os 7 selos. Vai falar de um cavalo branco, vai falar de um cavalo vermelho, vai falar de um cavalo preto, de um cavalo amarelo. Depois tem mais três selos, porque são 7, né? Esse cavalo branco também esses selos dizem respeito a eras, a períodos, assim como as cartas. O primeiro selo, cavalo branco, 31 a 100, primeiro século. A cor branca de pureza. Aí estava um arco para conquistar, então eu vou dando essas dicas aqui para você. A coroa, sinal de poder, de vitória, saiu preparado para a luta, não é? Para conquistar, esse é o primeiro século, para conquista, para expansão do reino. Aí vem o segundo cavalo também vermelho, de 100 a 313, era das perseguições. O terceiro cavalo preto, balança para pesar os poucos fiéis. É a época de 313 a 538, a igreja ela se mistura com o poder público, não dá certo esse negócio. O cavalo amarelo, 538 a 1517, a época da intolerância religiosa, né? A própria perseguição da igreja aqui. A gente tem aí o outro gráfico, vai ficar para depois do nosso intervalo. A gente vai passar selo por selo, bem rapidinho, para você entender bem e continuar lendo a palavra de Deus. Olá,
Olá, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, estudando hoje o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Já demos uma introdução, você já teve uma ideia aí dos 4 cavalos e teremos mais 3 selos depois dos cavalos, mas vamos passando um por um aqui. Já dissemos que são as eras, como nas cartas. Perdeu as cartas? Tudo bem, vai lá atrás, capítulo 2, capítulo 3, para rever os programas aí, tá bom? Esses detalhes sempre são muito importantes. Então vamos lá, primeira gravura agora aqui, uma série de um PowerPoint que tirei aqui da igreja da divisão sul-americana. Aqui a gente encontra o cavalo branco, desculpe, primeiro selo. Versos 1 e 2, o Cordeiro abriu 7 selos, ouviu um dos 4 seres viventes dizendo vem, eles vão dizer vem, venha, venha, né? Se aproxime, venha. Então o cavalo branco, pureza, é a expansão do reino, a coroa de vitória, já vimos aí. Então só para você ter uma ideia aqui, fixar uma imagem, né? Até o ano 100, pregava a pureza, a fidelidade, igreja vitoriosa, cerca de 6 milhões de cristãos no primeiro século. Olha que coisa extraordinária aqui, no primeiro século. Coroa, já vimos o símbolo de poder, né? Sinal de poder, vitória, e a igreja saiu para conquistar. A segunda igreja está no capítulo, segundo selo, né? Não a igreja. O segundo selo está no 3 e 4. Novamente o Espírito diz, vem, cavalo vermelho. Era da perseguição da igreja, do ano 100 ao ano 313. Então é super importante você fazer essa ligação. Cadê o cavalo vermelho aqui? Pronto, já pode mostrar a imagem. Aí, beleza. A igreja, cerca de 100 a 313, época das perseguições pelos Césares. Os Césares foram implacáveis. Os imperadores de Roma foram implacáveis diante dos cristãos que estavam crescendo. Muito derramamento de sangue, discórdia, discussão, controvérsia, muitos caminhos, muita gente querendo inventar coisas dentro da igreja. Isso era perseguição da igreja, perseguição, uma coisa horrível dentro da igreja. E era a época para tirar a paz da terra. Tirar a paz da terra. A coisa estava ficando feia mesmo, feia. Então o cavalo preto, agora cavalo preto 313, 538, né? Deixa eu passar aqui e mostrar esse gráfico novamente para você. Cavalo preto, está aqui no meu computador e aparece aí na tela também. É o terceiro selo, ali na palavra de Deus. Diz também vem, ele tem uma balança nas mãos, não é? A igreja de 313, dá uma olhadinha aí nessa ilustração, 313 a 538, a igreja virou um negócio, por isso essa balança aí na mão, né? Virou um negócio. Corrupção da fé, o bispo de Roma começa a dominar em 538, né? Esse edito saiu. 313 é o edito que vamos ter calma, agora não vamos mais perseguir a igreja, mas aí foi a pior fase da igreja, corrupção da fé. Quem manda ou quem paga, manda. E finalmente aqui a época de fome e miséria espiritual. Horrível. Vamos voltar para cá, mas tem alguma coisa interessante que acontece aqui. Queria mostrar para você também, aqui nesse próximo gráfico. As eras, os anos. Olha aí que interessante. 313 saiu o edito de Milão, aquele que dizia que vamos parar a perseguição. Em 321 saiu o decreto para adoração do domingo. Constantino fez aí um mezzo a mezzo para colocar um pouco de paganismo e um pouco de cristianismo. Domingo, dia da ressurreição, Jesus nunca mandou guardar o domingo, não é em nenhum momento. Ele descansou no sábado, inclusive na morte. Então, o concílio de Laodiceia, 364, para oficializar, estamos ainda vendo o gráfico, né? O domingo. Então, 370 começa a se cultuar os santos, homens que eram
extraordinários, e vamos cultuar todos os apóstolos. E em 400, oração pelos mortos. Os mortos estão em algum lugar, isso não é bíblico também. E em 530 veio o dogma do purgatório, quer dizer, você vai para o purgatório, se você não se comportou muito bem, você vai para o purgatório. Aí depois de um tempo você vai para o céu, se não tiver jeito vai para o inferno. Mas é melhor ir para o purgatório do que ir para o inferno. Essa é uma doutrina espúria, não está na Bíblia. Ela foi sendo acrescentada, aí você pode ter uma ideia do que passavam aquelas pessoas e como viviam aquelas pessoas. Então, o primeiro selo, o cavalo branco, sai para conquistar. Cavalo vermelho, para tirar a paz da terra, confusão. O cavalo preto, luto da igreja. Luto da igreja. Ele estava de luto. E o quarto selo, que é o cavalo amarelo, é uma época de intolerância religiosa. A própria igreja, a igreja assumiu o poder e agora ela começa a perseguir os seus próprios. A perseguição sempre existiu, né? Palidez, morte, o amarelo. Coisa horrível. E é a cor da morte, a cor da desgraça, né? Um período que a igreja passou um perrengue danado, como diria aí um amigo meu. Vamos ver um quadrinho aqui do cavalo amarelo. Tá aqui, quarto selo. A igreja cerca de 538, quando o bispo de Roma recebeu o título de primeiro, aí vem a sucessão papal, é aí que vem a sucessão papal, até 1517, com a reforma protestante, uma época de degradação total, perseguição aos que seguiam a Bíblia, perseguição àqueles que amavam a Bíblia, queriam estudar a Bíblia ficava acorrentada, só os clérigos poderiam ensinar a Bíblia, porque iam deixar as pessoas malucas, só os clérigos cantavam, porque o pecador era muito pecador. Só os clérigos. Aí foram tirando pouco a pouco da Santa Ceia o puro suco da uva. Tudo era sem fermento na Santa Ceia, né? O pão sem fermento, o vinho sem fermento também. Foram tirando e só o líder religioso que tomava isso. O povo não, o povo ia beber muito. São coisas incríveis assim, coisas vão sendo colocadas, tiradas assim, pela tradição. Pela tradição. E lamentamos que a igreja romana viva pela tradição, lamentamos profundamente, mas foi um período bastante sério da igreja. Morte, morte. E somente aqueles que estavam ligados a Deus, né? Que viviam, mas viviam perseguidos, viviam sempre perseguidos. E aqui outro gráfico mostrando algumas datas aqui. 998, o que aconteceu? Instituíram o Dia dos Mortos. Pela primeira vez o Dia dos Mortos. Então viram lá a questão dos mortos, né? Oração pelos mortos, o purgatório, um negócio de morto. Para dar alguma esperança, não sei que esperança para as pessoas. Então 998 não é bíblico, ele surge porque a igreja mandou. 1184 é instituída a Inquisição. A Inquisição tirou muitas vidas. Ah, é muçulmano? Tira a vida, nem pergunta mais. Já a igreja romana já pediu até perdão por isso. 1190 começa a venda de indulgência. Aqui tem até umas anedotas, né? O indivíduo vendia indulgência por pecados cometidos, mas chegou lá um cidadão e disse assim: escuta, eu quero comprar uma indulgência para um pecado que vai ser cometido ainda, vai ser muito mais caro, amigo. Você vai comprar uma coisa que o senhor vai fazendo, a gente nem sabe o que é. Então é a indulgência mais cara. E ele comprou a indulgência. Indulgência era porque, vou explicar, né? Os santos foram tão santos, os apóstolos foram tão santos que sobrou santidade. E eles estavam vendendo essa santidade para construir igreja. Um absurdo completo. Para ter o perdão tinha que pagar, é um absurdo, não tem lógica isso. Você pode ser santo, vou receber santidade, mas tem que pagar. Aí então na história o camarada disse assim: então eu quero uma indulgência do pecado que eu vou cometer. Tá aqui, meu amigo, é caríssimo, ele pagou. Aí tirou lá da espada e disse assim: agora passe todo o dinheiro que você tem. Mas como? Eu sou da igreja. Eu falei: mas eu tenho aqui uma indulgência, pecados que eu vou cometer ainda, esse é o pecado que eu vou cometer, eu vou te roubar agora. Isso é uma anedota que surge. Então, em 1216 começa a confissão auricular, você vai
vai confessar para alguém que é igual a você. Confessar pecados, e ele diz que se você fizer isso, aquilo, seus pecados são perdoados. Não, confessar pecados somente para Deus. 1229 aqui, proibida a leitura da Bíblia, o que é absurdo. A Bíblia ficava acorrentada, vai ler a Bíblia vai ficar louco. Então, só quem estudou para isso. 1563, no Concílio de Trento, na Itália, é decidido que a tradição está acima de tudo. Aí fechou, né, a conta, né? Aí foi pro brejo tudo, né? Aí vai tudo pro brejo. Tradição é como a Bíblia. Aí eu ponho essas tradições, né? Oração pelos mortos, tudo isso vale como a palavra de Deus. E quem instituiu? O homem, o ser humano. O ser humano, que é igual a mim, não tem a prerrogativa de ser um pontífice, com todo respeito. Isso é bíblico. Eu tenho que falar isso. Né? As pessoas precisam ser despertadas. Isso é tradição. Ou eu creio ou não creio. Ah, Bíblia ou não é Bíblia? Aí vem o quinto selo, na época da Inquisição, né? 1517 a 1755, essa época aí, 55, 98, mas 55 tem lá uma coisa que acontece, nós vamos ver aqui, mas época dos mártires. Quantos martirizados? Eu não tenho mais uma figurinha daquela, mas tem uma outra aqui, ó. Mostrar para você, por favor, coloque aí o quinto selo, sexto e sétimo. Quinto selo até 755, né? O que aconteceu em 55? A queda das estrelas, né? O terremoto, aliás, o terremoto de Lisboa, a gente já vai ver isso aqui. Mas o quinto selo está aqui, né? Abriu o quinto selo, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra, os mártires. Quantos mártires? Mas quanto mais matava, mais aparecia. Clamaram em alta voz, né? Dizendo: até quando, soberano? Até quando isso vai acontecer? É o sangue de Abel, né? Foi derramado, é o símbolo dos mártires, o sangue de Abel. Então, esta foi a época das pessoas perseguidas, das almas perseguidas, as pessoas viventes, almas viventes perseguidas. Uma coisa tremenda, né? Podemos voltar aqui agora. O sexto selo é impressionante, porque ele começa nessa marcação. Vamos voltar para aquele gráfico ali, o último, o sexto selo, 1755 até o fim. Então percebam aqui, nas 7 cartas, elas vão até o fim. Do ano apostólico lá, até o fim. A gente não sabe, interrogação. Aqui, o sexto selo mostra o fim. Até o fim. Porque o sétimo selo dá mais um passo. A gente vai ver o sétimo selo depois de amanhã, né? O sétimo selo dá mais um passo. Então volta um pouco, ela se encaixa um pouco para trás aqui. Então de 1755 até o fim. São os últimos sinais. Primeiro sinal, aqui diz assim: o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Vou ler o verso. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Em 1755, dia 10 de novembro, o grande terremoto de Lisboa. Até preparei alguma coisa para ler aqui, mas não vai dar tempo da gente ler. O grande, horrível. Eu fui em Lisboa, vi ainda um resquício desse terremoto. Foi incrível, foi sentido em milhares de quilômetros depois. Um abalo tremendo, a água, as casas caíam. Em 780, 19 de maio de 780, o sol e a lua, símbolos. E em 13 de novembro de 1833, uma chuva de estrelas. Estamos aqui, estamos exatamente aqui. Estamos aqui. Acabaram as chuvas de estrelas, tudo mais, estamos aguardando a volta de Jesus. E aí encerra o sexto selo. O sétimo selo vem depois. Amanhã a gente vai estudar quem são os santos. Quem são os salvos, digo melhor. Dá uma parada, vai falar sobre os 144 mil e a grande multidão. Quem são os salvos? Todo esse período aqui. Que Deus possa nos ajudar, que a gente possa se inteirar da história, não é?
e buscar a palavra de Deus para entender qual é o caminho, não ser enganados, não vamos ser enganados. Tem a palavra, tem a verdade, vamos seguir a verdade. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre nós queremos a verdade. Nós não queremos as ideias dos homens, queremos a tua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens santos, escolhidos, mas a palavra é tua. Nós queremos te agradecer por ela. Ajuda-nos a entendermos onde é que estamos vivendo, para prosseguirmos para a eternidade. Que venha logo o teu reino. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã o capítulo 7. Vamos saber quem são os salvos. Até lá. O livro do Apocalipse foi escrito em uma linguagem simbólica, ou seja, os elementos que aparecem no livro são apenas símbolos de acontecimentos reais. Por exemplo, no decorrer do livro, é possível ver o autor usar o símbolo do cordeiro para se referir a Jesus, do dragão para falar do diabo e da mulher para se referir à igreja. No capítulo 6, encontramos o início de uma nova sessão profética ao mencionar 7 selos que foram abertos pelo cordeiro. Os 4 primeiros selos são representados por 4 cavaleiros montados em cavalos de cores diferentes. O primeiro cavalo é o branco, o segundo o vermelho, o terceiro o preto e o quarto o amarelo. No meio da teologia cristã, existem diversos teólogos que interpretam os 4 cavaleiros como 4 períodos da igreja cristã, indo desde sua pureza, representado pelo cavalo branco vitorioso, até sua apostasia do período medieval, representado pelo cavalo amarelo. No quarto selo aparecem os símbolos da morte e do inferno seguindo o 4º cavaleiro. E não é segredo que durante a Idade Média, a igreja cristã se tornou corrupta a ponto de ser necessário um movimento de reforma para resgatar os princípios bíblicos. Interessante que logo após o 4º cavalo, segue a abertura do 5º selo, no qual aparece um grupo clamando por justiça. A partir do verso 9, lemos o pedido que eles faziam. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O 5º selo revela o sofrimento do povo fiel de Deus, que ao longo da história sofreu pela palavra da verdade, pagando muitas vezes com a própria vida a fidelidade a Jesus Cristo. A pergunta deles é: até quando? A resposta para esta pergunta vem no 6º selo, quando a Bíblia descreve a volta de Jesus. Interessante notar que enquanto os salvos estarão jubilosos pelo retorno do seu Senhor, os ímpios ficarão aterrorizados. E o céu recolheu-se, como o pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se?